Quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus tem um ideal para nós, que é a santificação. De acordo com Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porém, nós percebemos que por causa da nossa natureza pecaminosa que está envenenada pelo pecado, a santificação é um processo que levará a vida toda. É por isso que Paulo disse em Filipenses 3:12-15 que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas que ele estava buscando o alvo, buscando o ideal de Deus. O que acontece, amigo ouvinte, é que até o dia da glorificação, quando Cristo voltar e nos transformar, você vai ter que estar em busca do ideal de Deus, reconhecendo que muitas vezes, infelizmente, você não conseguirá cumprir este ideal. Você vai ter que encontrar um equilíbrio entre o ideal e o real. O ideal de Deus é a nossa santificação, porém o real é que ao longo do processo você e eu teremos quedas. Paulo diz em Romanos capítulo 7, especialmente nos versos 19 em diante, 15 em diante, que aquilo de bom que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo de mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Por quê? Paulo não queria mais pecar. Esse é o ideal de Deus para nós. Mas esse ideal só será possível na glorificação. Enquanto não atingimos o ideal, devemos nos familiarizarmos com o real. Reconhecer que teremos falhas, mas ao mesmo tempo reconhecermos que a graça de Jesus é maior que as nossas falhas. Vou dar alguns exemplos para você de ideais de Deus. E ao mesmo tempo eu quero dar a você um texto bíblico que mostra este equilíbrio entre o ideal e o real. Você vai ver que as duas coisas não se contradizem, desde que você não use a graça de Deus como um patrocínio para uma vida de pecado. Ok? Por exemplo, Deus tem como ideal para nós o vegetarianismo. Você sabe que, de acordo com Gênesis 1:29, a alimentação cárnea não foi dada por Deus no princípio do mundo. Na dieta que Deus deu no jardim do Éden, os seres humanos comiam apenas coisas cruas. Porém, após o pecado, fica inviável sempre comer coisas cruas, pelo menos para a maioria das pessoas. Muitas pessoas requerem um tempo maior para certas adaptações. Quer ver um exemplo? O Dr. Silmar Cristo, num artigo em que ele escreveu para a Revista Adventista, ele destacou algo muito interessante. Falando dos alimentos crus, ele diz o seguinte: o problema é que muitas substâncias tóxicas perigosas neles presentes são neutralizadas pelo cozimento. E paradoxalmente, certos nutrientes, como o licopeno existente no tomate, são potencializados quando cozidos. Portanto, comer alimentos crus com alimentos cozidos é uma escolha estratégica e equilibrada. Uma dieta crudívora, por um período de tempo, pode ter efeitos positivos na recuperação de enfermidades, mas como estilo de vida pode ter efeitos não desejáveis. Veja, no mundo de pecado, há certos ideais, como por exemplo, comer coisas cruas sempre. Certos ideais só serão possíveis quando o nosso corpo for transformado e formos glorificados. Agora, não use isso como desculpa para você não ir abandonando o regime cárneo, né? Mesmo que carne não seja ponto de salvação, graças a Deus por isso, não é? Quanto mais você cuida do corpo, mais apta a sua mente estará para entender as impressões do Espírito Santo, receber as comunicações dele. Um outro ideal de Deus para nós diz respeito à sexualidade. Deus gostaria que todas as pessoas se casassem virgem, mas a natureza pecaminosa proporciona isso para muitos? Não. Você tem que buscar o ideal de Deus. Você que é jovem tem que buscar viver dentro dos princípios de pureza de Deus. Mas pode acontecer de você não conseguir cumprir com esse ideal. E aí você tem que se apegar à graça de Jesus. Um outro ideal para nós é a saúde emocional. Deus não deseja que nenhum filho seu tenha problema
problemas psíquicos. Mas num mundo de pecado, com uma vida de estresse, com a falta de educação emocional que recebemos em nossas escolas e na nossa família, este ideal muitas vezes não pode se cumprir. Muitos de nós nos arrastamos pela vida com problemas emocionais e precisamos de um longo tratamento para aprendermos a administrar o próprio eu, e eu sou uma dessas pessoas. Como que você pode viver em busca do ideal de Deus e ao mesmo tempo não ser um fanático em pensar que você vai conseguir atingir todos os ideais com uma natureza pecaminosa dentro de você? Como você pode viver a vida de santificação sem ir para um extremo e nem para o outro? Sem deixar de lado a santificação e o aperfeiçoamento do caráter, mas também sem ficar se pressionando, se maltratando, cobrando-se excessivamente por coisas que você não pode fazer sem a graça de Deus. Vou finalizar lendo para você 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, que é um texto bíblico que nos ajuda a encontrarmos um equilíbrio entre buscar o ideal, mas também aceitarmos a nossa realidade. Aceitar a realidade não é relaxar, mas é viver em paz com a certeza de que Cristo vai continuar efetuando a sua obra em nós. Vou ler para você 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, que equilibra o ideal com o real. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Aqui está o ideal. Agora veja o real. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. 1 João 2, 1 e 2 nos ensina a equilibrarmos um estilo de vida em que buscamos o ideal de Deus, mas ao mesmo tempo um estilo de vida em que reconhecemos que nós temos uma realidade pecadora e precisaremos lutar contra ela até o fim, amparados pela graça de Cristo. E se você tiver quedas, como sei que o terá, lembre-se, o seu advogado é infinitamente mais poderoso do que os seus pecados. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.